Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1207. Vou dar meus palpites aqui após a rodada de meio de semana. Eu esperei os jogos de quarta-feira e quinta-feira. Também tivemos jogos na terça-feira pela Copa Sul-Americana, Libertadores das Américas, entre essas equipes brasileiras que estão envolvidas, né? Por exemplo, ontem o Botafogo jogou contra a LDU e venceu por 1-0. O Palmeiras jogou contra o Universitário do Peru, em Lima, na capital do Peru, e venceu por 4-0. Esperamos todos esses resultados para darmos os palpites nesta sexta-feira pela manhã. Eu ia dar na quinta-feira, mas decidi esperar os jogos de Palmeiras e Botafogo que jogaram ontem, né? Também tivemos jogos importantes. O Atlético Mineiro jogou também, venceu em casa por 2-1. O Internacional, que enfrenta o Flamengo no jogo 14, também jogou com o mesmo Flamengo pela Libertadores. O jogo no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0 na quarta-feira. São Paulo jogou fora de casa, empatou 0-0 com o Atlético Nacional da Colômbia. Fortaleza empatou em casa 0-0 com o Vélez, da Argentina. Fluminense também jogou na terça-feira e ganhou por 2-1 do América de Cali, da Colômbia. Por isso deixei para dar meus palpites nesta sexta-feira pela manhã, né? Eu dei meus palpites iniciais na segunda-feira e agora estou dando na sexta-feira pela manhã. As probabilidades aí, cotações, né, oficiais, atualizadas pelas bets, né, mais necessariamente pela Bet 365 aqui nesse caso, são feitas por especialistas, né, aqui não são uma enquete, uma votação, nos mostram dois jogos equilibradíssimos, né, três, na verdade, o jogo 1 entre Botafogo e Palmeiras, 34% de chance de vitória do Botafogo, 31% de empate e 34% de Palmeiras. Veja só o acirramento desse jogo 1. Jogo 6, Vila Nova e Goiás. O Vila Nova jogando em casa, o clássico contra o Goiás, acirradíssimo. 34% de chances para o Vila Nova, 33% de empate e 33% para o Goiás. Veja só o acirramento também do jogo 7. O Sport Recife jogando em casa contra o São Paulo. O Sport que venceu o Grêmio fora de casa e agora vem forte para tentar vencer o São Paulo, que provavelmente poupará jogadores, alguns, para o jogo de volta da Libertadores no meio de semana, né? O jogo da volta contra o Atlético Nacional da Colômbia. Então são jogos interessantíssimos. O Atlético Mineiro contra o Grêmio também. O Atlético Mineiro pode ser que poupe jogadores. Jogo pesadíssimo entre Inter e Flamengo pelo Brasileirão neste final de semana. Não sabemos ainda como essas duas equipes entrarão em campo, né? Provavelmente as duas equipes pouparão para o jogo de meio de semana da volta pela Libertadores das Américas. Outro jogo difícil é esse jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense não vence há um bom tempo jogando em casa. Tirando o jogo da Copa do Brasil que venceu o São Paulo, que estava com jogador a menos por 1-0, o Atlético Paranaense vem numa crise muito grande. Está apenas em 13º no campeonato. Então são jogos dificílimos que teremos neste Campeonato Brasileiro Série A e Série B, né? Mais precisamente 9 jogos pela Série A e 5 pela Série B, né, com destaque aí para Botafogo e Palmeiras pela Série A. Será o último jogo da grade. Aqui mostra o primeiro, mas em questão de encerramento, será o último jogo a ser encerrado no domingo, né? O jogo inicia às 8h30 da noite, perspectiva termina às 10h30 da noite. Ou seja, em seguida vou vir com os meus palpites para esse concurso dificílimo, que está acumulado em 5 milhões de reais, um grande prêmio, um grande concurso, muito difícil mesmo. Os jogos foram escolhidos a dedos. O jogo 9 também chama a atenção, Corinthians e Bahia. O Corinthians vem muito desfalcado para esse jogo. Yuri Alberto vai passar por cirurgia. A boa parte do time do Corinthians vai ser mista, reservas. Então, jogos dificílimos. Jogos dificílimos. O próprio jogo 11 entre Chapecoense e Paysandu é outro jogo dificílimo. A Chapecoense vem muito bem em casa, mas enfrenta o Paysandu, que vinha invicto a 9 jogos. Surpreendeu o Coritiba numa das rodadas, venceu por 5-2 fora de casa. Tem sido zebra constante aí na loteca, tem derrubado muita gente o Paysandu. Eu alerto para isso aí, chama atenção. Então vou dar meus palpites agora em seguida para esse concurso 1207. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso e o jogo entre Botafogo do Rio e Palmeiras, um dos mais difíceis da grade, né? O Palmeiras que conseguiu uma grande vitória ontem fora de casa contra o Universitário do Peru, 4-0. O Botafogo venceu em casa a forte equipe da LDU de Quito, no Equador, né? O Botafogo jogou em casa e venceu por 1-0. Jogo difícil, mas aqui eu vou puxar mais para o Palmeiras. Eu acho o Palmeiras mais
preparado, é uma equipe mais forte, venceu na Copa do Mundo de Clubes o Botafogo por 1-0. É jogo dificílimo, aqui é jogo para triplo, mas eu vou usar um duplo. Lembrando que nesse joguinho eu vou usar 3 duplos e um triplo, uma aposta que custa R$ 48. E nesse primeiro jogo eu acredito mais na força do Palmeiras, vou de empate coluna 2, coluna do meio, coluna 2. Acho que o Botafogo é muito forte em casa, pode vencer o Palmeiras, pode, mas a opção que eu vou optar aqui, pelo que pesquisei, é empate coluna 2, né? Os últimos clássicos entre esses times foram muito equilibrados, os últimos 5 jogos foram uma vitória para o Palmeiras, duas para o Botafogo e 2 empates, mas aqui o momento do Palmeiras eu acredito mais forte do que o do Botafogo. E apesar de que o Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas, né? Fora de casa contra o Bragantino, venceu também o Fortaleza por 5-0, mas ontem teve muitas dificuldades, venceu a LDU por 1-0. E aqui eu acho que é jogo mais para empate ou para o Palmeiras surpreender e vencer o Botafogo. Por isso a decisão de coluna do meio, coluna 2. Mas quem puder usar um triplo aqui é jogo para triplo. Jogo 2, Remo e Botafogo de Ribeirão Preto. O Remo de Belém do Pará, né, a equipe está brigando aí pelo acesso, está mais bem colocado do que o Botafogo. Botafogo que vem em crise, nos últimos 5 jogos aí fora de casa perdeu 4, sofreu 2 goleadas, 5-0 para o Avaí, 3-0 para o Amazonas, né? O Remo vem de vitória fora de casa contra o América Mineiro, um resultado importante, a equipe volta a brigar pelo G4, e eu vou de coluna 1 nesse jogo 2. O momento do Remo é muito melhor do que o Botafogo de Ribeirão Preto, então coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Ceará e Bragantino. Outro jogo dificílimo. Essas equipes, os últimos 5 jogos se enfrentaram. Foram 4 empates e uma vitória do Bragantino no Castelão, dia 30 de abril de 2022. Jogo dificílimo para ambas as equipes. O Ceará, que nos últimos 5 jogos venceu apenas um em casa, venceu o Sport por 2-0. Depois perdeu para o Atlético Mineiro, para o Corinthians e para o Mirassol em casa e empatou com o Flamengo em 1-1. Ou seja, não vence em casa 4 jogos, enfrentando o Bragantino, que é outra equipe que vem em crise, vem de 4 derrotas consecutivas fora de casa, juntando casa com fora, já são mais de 5 jogos de derrotas seguidas. O Bragantino vem numa péssima fase. Eu vejo o Ceará um pouco favorito para esse jogo, por jogar em casa, mesmo não estando num bom momento, mas o Bragantino está bem pior. Mas, por precaução, como os dois estão em crise, eu vou usar meu segundo duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Essas equipes empatam muito, nos últimos 5 jogos foram 4 empates e uma vitória do Bragantino apenas. Então, coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 3, as duas equipes em crise. Jogo 4, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense que deu uma melhorada, né, nos últimos 2 jogos aí, venceu em casa o Grêmio e empatou com o Inter, mas na Sul-Americana conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o América de Cali. A equipe do Fluminense já não perde há 5 jogos, né? São 2 empates e 3 vitórias, enfrentando o Fortaleza, que vem numa crise muito grande. Conseguiu um empate contra o Corinthians estava misto, né, no Campeonato Brasileiro da semana passada, e conseguiu um empate em casa, terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, em 0-0. Então, jogo dificílimo aqui para o Fortaleza. Enfrentar o Fluminense no Maracanã. O Fluminense no Maracanã é muito forte, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 4 aqui, Fluminense. Jogo 5, Vitória da Bahia e Juventude. Outro jogo dificílimo. O Vitória da Bahia, nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3, venceu 1, o Bragantino, e perdeu outro pela Copa do Nordeste. O Juventude vem muito mal fora de casa. Os últimos 5 jogos foram 5 derrotas, 3 por goleadas, perdeu por 3-0 para o Bahia, 4-0 para o Cruzeiro, 5-0 para o Fortaleza, que vem em crise, mesmo assim meteu 5-0 no Juventude em maio deste ano, e 3-1 perdeu para o Santos. Então aqui eu vejo o Vitória como favorito para esse jogo. Não será fácil, porque o Juventude deu uma melhorada, né? Passou um tempo aí treinando. Do dia 4 de agosto para o dia 11, fez jogar seu outro jogo, 8 dias de folga. A equipe treinou, venceu o Corinthians segunda-feira por 2-1, né? Venceu bem, jogou bem, venceu o Corinthians. Mas aqui eu vejo o Vitória favorito, por isso eu vou de coluna 1. Vitória jogando em casa no Barradão é forte. O Juventude fora de casa não tem conseguido pontuar de maneira nenhuma há muito tempo. Então, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Vila Nova de Goiás e Goiás. Clássico goiano. Esse clássico aqui, os últimos 5 confrontos, foram 2 vitórias do Vila Nova. Aliás, 3 vitórias do Vila Nova e 2 empates. Os últimos 2 jogos foram empates.
Um pelo Campeonato Goiano 0-0 e outro pela Série B. O Goiás jogando em casa foi 2-2. E outro pelo Goiano também. Este ano o Vila Nova venceu por 1-0. O Vila Nova que não perde do Goiás há um tempinho, né? Esse ano não perdeu, foram 4 jogos, 2 vitórias do Vila Nova e os 2 últimos jogos foram 2 empates. Ou seja, o Goiás é o líder no momento da Série B, mas o jogo é dificílimo contra o Vila Nova. Eu vou acreditar aqui que o Goiás é favorito, mas vou, por precaução, usar outro duplo e vou de empate e Goiás. Acho que o momento do Goiás é melhor, o Goiás pode quebrar esse tabu e voltar a vencer o Vila Nova, mas o empate também é bem provável que essas equipes se empatam muito, né? O Goiás empata muito quando joga contra o Vila Nova, o clássico. São 2 empates aí nos 2 últimos jogos. Jogo 7, Sport Recife e São Paulo. Jogo difícil, São Paulo provavelmente poupará jogadores. O Sport que ainda não venceu jogando em casa, né? Nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória, que foi no último jogo fora de casa contra o Grêmio. A equipe com certeza vem com mais moral para esse jogo, com mais esperança e conseguir uma vitória em casa, a torcida mais entusiasmada após a vitória fora de casa contra o Grêmio. Então é um jogo que promete o Sport para cima do São Paulo. É jogo aqui para tudo ou nada. O São Paulo pode vencer? Pode, mas é com time misto. Eu acredito mais aqui na força do Sport em casa. Mas eu vou, por precaução aqui, usar um duplo. O Sport tem conseguido muitos empates. Os últimos 5 jogos em casa foram 4 empates e uma derrota. Então eu vou arriscar aqui tentar buscar essa vitória do Sport. Seria a primeira no campeonato jogando em casa e empate. Coluna 1 e coluna do meio, né? Na verdade, eu vou usar o triplo, porque como eu vou usar 3 duplos e um triplo, se encerra aqui meus palpites, né? Em questão de usar duplos e triplos, porque 3 duplos e um triplo custa R$ 48. Se eu colocar mais duplos e triplos aqui, sairá bem mais cara a aposta. Então, eu encerro aqui esse jogo 7 aqui com um triplo. No jogo 8 em diante, só são palpites secos. E Atlético Paranaense e Cuiabá, um jogo dificílimo. O Cuiabá que venceu o Atlético Paranaense na primeira fase aí, primeiro turno, né? Simbólico do Campeonato Brasileiro, Série B, por 2-1. Nos últimos 5 jogos entre essas equipes, o Atlético Paranaense venceu 3 e perdeu 2 jogos. Jogando em casa, a equipe precisa recuperar. A equipe que venceu o São Paulo pela Copa do Brasil por 1-0. Mas antes disso, em casa, não vence há um tempo. Perdeu para Coritiba por 1-0, para o Goiás por 1-0, empatou com a Ferroviária e com o Paysandu em 1-1. Mas aqui eu vou acreditar na força do Atlético Paranaense e vou de coluna 1 no jogo 8. A equipe ganhou bem mais moral após essa vitória contra o São Paulo por 1-0 e eliminou o São Paulo nos pênaltis. O Cuiabá também não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4, empatou apenas 1. Não vive um bom momento o Cuiabá, né, jogando principalmente fora de casa. Então eu vou arriscar na coluna 1. O Atlético Paranaense é favorito nesse jogo 8. Jogo 9, Corinthians e Bahia. Aqui o Corinthians vem muito desfalcado para esse jogo. O Bahia, que é uma equipe forte. Os últimos 5 jogos contra o Corinthians, aí o Bahia venceu um jogo, perdeu 2 e foram 2 empates. O último jogo mesmo foi empate, dia 30 de março deste ano, em Salvador. Bahia jogando em casa, foi 1-1. O ano passado o Corinthians venceu por 3-0 e por 1-0 venceu os 2 jogos. Mas em 2023 o Bahia foi lá na Arena Corinthians e meteu 5-1 no Corinthians, né? Bom lembrar esse jogo. Eu vejo esse jogo aqui com cara de empate, por isso eu vou no empate seco, pelos desfalques do Corinthians jogando na Arena Corinthians. E o Bahia é uma equipe forte, pode até surpreender e vencer esse jogo, mas eu vou arriscar aqui na coluna do meio nesse jogo 9. Jogo 10, Santos e Vasco, outro jogo difícil, mas o Santos vive o melhor momento. A equipe venceu seus 2 últimos jogos, né? O Santos venceu bem o Juventude por 3-1 e venceu fora de casa o Cruzeiro por 2-1. Já o Vasco não vence há 4 jogos. A equipe fora de casa vem de 2 derrotas e 2 empates. No geral, o Vasco aí venceu o CSA pela Copa do Brasil, mas pelo Brasileirão não vence há 4 jogos. Vem em crise aí o Vasco, né? Muitas dificuldades. Eu vou de coluna 1 no jogo 10. Vejo o Santos favorito. O jogo é no Morumbi, né, que hoje chama Morumbis por conta do patrocínio da Bis, né, mas é Morumbi. E eu vou de coluna 1 nesse jogo 10 aqui. Eu acredito que o Santos no momento está mais encorpado, é favorito para esse jogo. A não ser que aconteça algo, né, como uma expulsão, algo que interfira no jogo, mas o Santos é favorito, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Chapecoense e Paysandu. Jogo dificílimo.
A Chapecoense é muito forte jogando em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 3, vem de 2 vitórias seguidas em casa. Os últimos 5 jogos da Chapecoense, contando em casa e fora, foram 3 vitórias e 2 empates. O Paysandu, fora de casa, os últimos 5 jogos foram 2 vitórias do Paysandu e 3 empates. Não perde há um bom tempo fora de casa. Em casa, o Paysandu perdeu um jogo para o Vila Nova por 1-0. A equipe vinha invicta 9 jogos. Vejo esse jogo com muita preocupação, porque já usei meus duplos e um triplo. E aqui seria jogo para pelo menos um duplo, fechado Chapecoense empate. Mas devido aqui, o momento do Paysandu que tem jogado um bom futebol, eu vou arriscar aqui na coluna do meio nesse jogo 11. Coluna do meio, empate, que é bem provável. A Chapecoense empatou com o Remo, perdeu para o Goiás, venceu 3 jogos aí em casa, os últimos 5, mas empatou 2. Aliás, perdeu um para o Goiás e empatou com o Remo. Então aqui o Paysandu pode complicar a vida da Chapecoense. Eu vou de empate seco nesse jogo 11. Jogo 12, outro jogo difícil. O Atlético Mineiro, que jogou pela Copa Sul-Americana neste meio de semana, venceu o Godoy Cruz por 2-1. Tem um jogo da volta no meio de semana que vem. Pode ser que poupe alguns jogadores. A equipe no Campeonato Brasileiro tem vencido alguns jogos, mas também tropeçou, né? Perdeu aí na Copa Sul-Americana em casa para o Bucaramanga, né? Por 1-0. Depois perdeu para o Flamengo por 1-0 pela Copa do Brasil, mas passou nos pênaltis. O Grêmio vem numa crise muito grande. Os últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4, empatou 1. Vejo o Atlético Mineiro como ligeiro favorito para esse jogo, se não poupar jogadores, né? Mas o Grêmio está desesperado. Mas eu acredito que na vitória do Atlético Mineiro, tudo indica que se o Grêmio perder, Mano Menezes, o treinador do Grêmio, será demitido. E está com muita cara que o time está jogando muito mal. Perdeu para o Sport Recife jogando em casa, o último jogo na Arena do Grêmio. Está por um fio de cabelo de ser demitido. O Mano Menezes, eu acho que cai nesse jogo. Acho que o Atlético Mineiro, mesmo que poucos jogadores, pode vencer esse jogo. Por isso eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Atlético Goianiense e Ferroviário de Araraquara. Jogo difícil. A Ferroviária de Araraquara, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3 seguidos, mas depois empatou com o Atlético Paranaense fora e venceu o Remo 2-0 fora de casa. Enfrentando o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos em casa, foram 3 vitórias, um empate com a Chapecoense e uma derrota para o Criciúma. Vejo o Atlético Goianiense favorito para esse jogo. As equipes se enfrentaram uma vez só na história e foi no primeiro turno. A Ferroviária venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. É um jogo difícil, né? O momento das equipes aqui é bem complicado, mas eu acho que o Atlético Goianiense vence esse jogo. Por isso eu vou arriscar na coluna 1 no jogo 13. Jogo dificílimo também, mas eu vou de coluna 1 no jogo 13. Atlético Goianiense vence a Ferroviária, na minha opinião, é apenas um palpite, né? Como eu digo a vocês, sigam a intuição de vocês. Se possível, use um duplo aqui. Eu iria de coluna 1 e coluna do meio. Como vou usar apenas 3 duplos e um triplo, já usei. A aposta que custa R$ 48. O jogo 14, entre Internacional e Flamengo pelo Brasileirão agora, porque as equipes se enfrentaram este meio de semana pela Libertadores das Américas. Serão 3 jogos seguidos entre essas equipes. Neste meio de semana, o Flamengo venceu por 1-0 o Inter. Agora, neste final de semana, se enfrentarão pelo Brasileirão, o Inter em casa, e depois também o Inter em casa, na quarta-feira, jogo da volta pela Copa Libertadores entre Internacional e Flamengo. Aqui nesse do Campeonato Brasileiro, vejo muito com cara de empate aqui. Acho que as equipes vão poupar jogadores, as duas equipes, e vou de coluna do meio nesse jogo 14. Essas equipes são muito equilibradas. Aí, nos últimos 5 jogos foram 2 empates, e 3 empates e 2 vitórias do Flamengo. O Internacional não vence o Flamengo faz um tempinho. Jogo difícil aqui, mas acredito que as duas equipes irão poupar, pensando no jogo de quarta-feira pela Libertadores das Américas. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1207. Bom lembrar que o concurso está acumulado em R$ 5 milhões para 14 acertos. Desejo boa sorte a todos. E digo aqui que estou dando algumas informações, meus palpites, mas que vocês sigam a intuição de vocês, né? Não é fácil. A loteca vem acumulando aí há praticamente um mês, né? Por isso está em R$ 5 milhões. Dificílimo aí o concurso. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14.